Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Eric Buzzi. O Eric é vice-presidente sênior da Vtex. Eric, prazerzaço recebê-lo aqui no programa. Obrigado por ter aceito o convite. Está aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Luciano, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nessa bancada que vários colegas já sentaram, tá? Então é um prazer ter esse papo com você aqui hoje. Agora, Eric, você tem passagens em grandes empresas, né? Na Oracle, na DHL, na Salesforce, na SAP e hoje está na Vtex. Aliado a isso, uma carreira, uma formação muito sólida, quer seja na FEI, que você fez lá em Engenharia de Produção, e também uma passagem por Harvard. Como é que foi? Como é que está sendo essa tua trajetória? Você sonhou em chegar onde você está hoje? Você planejou a tua carreira? Como é que está sendo essa jornada na tua vida, Eric? A jornada, eu sou um cara inquieto. Essa jornada tem sido bastante interessante, Luciano. Poxa, eu considero que minha carreira começa ali no momento de escolha da universidade, né? E ali eu bastante inquieto, já no meio do caminho. É um curso de 6 anos. E ao longo do caminho eu comecei a olhar, falei assim, as pessoas que se formam no período diurno, elas demoram para se recolocar no mercado, ou elas não têm uma ascensão muito rápida. Por quê? Pela falta de experiência. Quando você saía formado da faculdade, o mercado exigia uma experiência e aquelas pessoas não tinham. Então o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou migrar pelo noturno e vou tentar adquirir o máximo de experiência que eu puder. Então, refiz o vestibular, fui para o noturno, e aí fui me aventurar no mercado de trabalho, né? Minha primeira passagem foi uma das maiores empresas de logística do mundo, foi bastante interessante. Depois de lá eu fui conhecer um mercado de autopeças, meu pai é executivo do mercado automobilístico, né? Então sempre tive vontade de estar naquele mercado e ali eu fui conhecer. Ali, por volta da metade da minha faculdade, eu senti a necessidade de ter um intercâmbio fora e com a ajuda dos meus pais eu fui para os Estados Unidos, tranquei a faculdade por um semestre e fui ter essa experiência, fui tentar aperfeiçoar a língua, né, e adquirir novos conhecimentos. Foi um período além de bastante conhecimento de amadurecimento, foi muito legal. E lá eu refleti bastante o que eu queria para minha carreira, né? Eu falei, agora com essas amostragens, será que esse é o caminho que eu quero? E eu sentia que eu queria um mundo um pouco mais ágil, mais veloz e voltei com a cabeça que eu queria algo mais, vamos dizer assim, muito mais ágil e com perspectivas grandes, né? Então eu vi isso no mercado de tecnologia e no mercado de investimentos. Então eu voltei com a cabeça vou por esses segmentos agora. Só que isso era o ano de 2008. Então, onde várias empresas estavam trancando, a gente estava no meio de uma crise, né? Volto para o Brasil e a mesma empresa faz o convite para eu trabalhar novamente com eles. E ali que eu estava trabalhando na engenharia, mas com a parte de qualidade, eu falei assim, não é isso que eu quero. Então, mas a empresa era muito bacana, eu estava me desenvolvendo bem, me ofereceram assim, o que você quer então? Eu falei, eu quero ir para o mundo de vendas. Mundo mais ágil, o lado comercial, acho que é bastante interessante. Fui para lá e me encontrei. Só que ainda continuava com isso na cabeça, né? Eu falei, eu vou para os segmentos que eu vou ter chances de crescimento na carreira mais forte. E aí comecei a entrar em vários processos. E aí eu passei na mesma semana numa empresa, num banco de investimento, um dos maiores do mundo, e uma das maiores empresas de tecnologia. E eu falei, e agora? Para onde vai? A empresa de tecnologia oferecia um programa estruturado de trainee e eu fui para lá. Então essa foi minha porta de entrada no segmento de tecnologia e por ali eu fiquei 8 anos, um pouquinho mais do que isso. Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, puxa, eu quero um pouco mais, quero me desenvolver um pouquinho mais. E estava sempre vivendo ciclos de um ano. Então eu era o cara que pegava produtos, territórios e ia executar aquilo dentro de um ano, já sabendo que quando virava o ano tudo ia mudar. E eu falei, eu vou buscar novos conhecimentos. E aí foi onde eu tive a oportunidade de cursar o PLD de Harvard. Fui para lá e ali mudou minha cabeça. Eu lembro que teve uma dinâmica que eu tive que escrever meu eu do futuro, né, ao longo dos 7, 8 meses de curso. E ali eu enxerguei que eu estava sendo passageiro da minha vida. Eu não estava sendo protagonista. Então eu resolvi mudar um pouco isso. Essa carta chegou 2 anos depois da minha casa, eu tinha até esquecido completamente dela. Mas é engraçado que eu, com o lado pessoal, eu estava há mais de 10 anos já com a minha atual esposa, sem ter perspectiva de casamento, eu já assim, não cuidava da minha saúde, sem fazer check-up, sem fazer nem nada assim de cuidado com a minha saúde.
e basicamente sendo passageiro, sendo levado, né? E foi ali que eu decidi mudar tudo. Essa carta falava assim, eu vou voltar, daqui 2 anos eu estarei casado, controlo um P&L de uma empresa, várias coisas que depois eu vim realizar, mas muitas outras ainda não. E foi interessante, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz, assim, pedi minha esposa em casamento, várias coisas da vida pessoal que eu não fazia, que eu estava deixando de lado, eu retomei. Cuidado de saúde, entre outras coisas, e ali eu comecei a olhar um pouquinho mais para o mercado. Tive ali uma passagem de uma empresa que ofertou uma vice-presidência, né? Então as coisas aconteceram muito jovens, Luciano, na minha carreira, né? Então com 28, 29 anos eu assumi uma diretoria, com 32 anos eu estava ali numa vice-presidente, numa também gigante da tecnologia. E ali eu fui indo, fui buscando a evolução da minha carreira. E foi só uma parte da minha carreira, né? Agora eu vejo você bem determinado desde da decisão de estudar à noite para poder ter a experiência. De onde saiu isso? Dos pais, da família, o pai que desafiou, essa tua determinação? Porque eu te vejo assim, ouvindo o amigo compartilhar sua trajetória, você é muito consciente dos seus passos, Eric. Ainda que lá em Harvard você tenha talvez um outro despertar, mas pela essa retrospectiva que você me faz, eu vejo você bem consciente daquilo que você queria fazer. Parece consciente, mas não é. Então eu falo, eu acho que em alguns momentos eu vou tendo aquele despertar, né, dizendo, olha, eu vou tomar um novo rumo agora e assim eu vou seguindo. Nada muito planejado. Eu tenho um sonho lá de trás, todo quem me conhece sabe, eu falo assim, eu gostaria de comandar uma grande corporação, eu tenho um pouco traçado aonde eu quero passar e o que eu quero fazer, mas não venho fazendo cada degrauzinho desenhado, nada disso, apesar de parecer longe disso. Quando você voltou de Harvard, pediu a esposa em casamento, ela ficou feliz, agradeceu a universidade lá. Ela, minha mulher resiliente, né? Aliás, super parceiraça, nada do que eu sou eu seria sem ela. E foi muito bacana esse episódio na minha vida. Quando eu li a carta, assim, comecei a chorar, porque várias coisas aconteceram realmente. Eu diria que 70% dessa carta eu consegui atingir e tem 30% ainda para realizar. Então tem bastante coisa pela frente. Eu estou com 35 anos, eu espero estar nesse mercado aí por muito tempo. Agora, muito se fala em Harvard. Como é que é conviver e viver em Harvard? Além dessa experiência marcante na tua vida, o que você descobriu de mundo novo na universidade? Ali foi uma passagem que mudou a minha vida. Eu falo, Harvard mudou a minha vida. Por quê? Executivo sempre muito novo, você cai naquele vício de se comparar com as outras pessoas e até se diminuir. Então ali, de repente, eu estava ao lado de ministro da Justiça de Dubai, presidente de empresas, herdeiros bilionários, várias pessoas, atletas de alta performance. Então você está ali sentado com várias pessoas, convivendo, morando junto grande parte, né, do curso. E eu comecei a me valorizar um pouco mais, sempre com humildade, mas dizendo assim, eu consigo conduzir uma conversa com essa pessoa que eu tanto admiro do meu lado. E acho que isso foi uma quebra de paradigma para mim. Eu voltei muito mais confiante, dizendo assim, olha, eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem e condições de estar onde essas pessoas estão. Agora, você fez engenharia de produção e hoje você atua em marketing, né? Passou por comercial, vendas. Como é que foi essa adaptação? Engenharia, de fato, era o curso que você devia ter feito? Como é que você, olhando para trás hoje, como é a conclusão que você chega? Eu sou o cara de vendas aí há muito tempo, né? Vendas e marketing. E a engenharia, sim, foi o curso certo para mim. Por quê? Capacidade de raciocínio. Eu acho que é uma grande escola. Eu vivi ali 6 anos de bastante pressão, aguçando minha capacidade de raciocínio sobre diferentes perspectivas. Então eu acho que sim, foi o curso certo. Só que para minha trajetória, o lado comercial foi onde eu me encontrei. Realmente estava aprendendo com pessoas novas, fazendo conexões. Eu acho que eu nunca me vi atrás de um computador, né, com bastante respeito às pessoas que fazem isso, mas aquilo nunca foi para mim. Então estar na rua, gastar sola de sapato, sabe? Eu acho que isso a gente está em constante aprendizado. E o mundo comercial, para mim, fazendo comparação ao esporte que eu sou apaixonado, que é Fórmula 1, nesse mundo de tecnologia que é de alta performance, cada dia que nós entramos, cada oportunidade é uma nova corrida, onde tudo começa, onde você pode chegar na ponta, vencer aquilo ali ou não e aprender. Então eu acho que, poxa, cada oportunidade, nenhum negócio é exatamente igual ao outro. Essa é a beleza desse negócio no mundo comercial. E a cada negócio, cada oportunidade é uma nova história. Agora, você chega
a colocar pressão sobre si mesmo, considerando esse teu perfil de querer, porque para mim está claro que você quer ser presidente de uma grande empresa, talvez isso seja a tua meta, mas a percepção que eu tenho. Você se cobra muito, Eric, por performar, por dar um passo? Como é que é o Eric com o Eric mesmo? Eu me cobro, eu falo assim, apesar das metas, do dia a dia, né, e das perspectivas, eu acho que eu sou a pessoa que mais me cobra, de querer entregar o máximo de performance, de também trabalhar o time, né, para que essas pessoas consigam performar e a gente consiga dar as condições ali como um servo dos times que eu lidero. Então, eu acho que a maior pressão vem de mim mesmo. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Isso aqui é um pouquinho de casa, do lar, do pai que já era um executivo, ou é da tua essência mesmo? Olha, eu acho que esse lado de inquieto é da minha mãe. A gente conversa muito disso, né? Fala assim, o dia que eu não quiser nada, eu morri. Então, eu sempre quero algo na frente, eu sempre estou buscando alguma coisa. Isso é o que me move, isso é o que me tira da cama. E como é que está sendo? A gente tem um minuto para encerrar o primeiro bloco. Queria só fazer a introdução em relação à pandemia, né? Esse Eric acelerado, como é que ele desacelerou nesse quase 2 anos de pandemia, Eric? Foi difícil. A gente teve que se reinventar da noite para o dia, liderar equipes de casa através de uma tela em 2D. Agora que a gente tem os primeiros eventos, a gente está conhecendo as pessoas, né? Então foi muito difícil. Acho que uma capacidade dos profissionais de adaptabilidade ela se tornou super relevante nesse momento, né? Mas eu acho que como mais um desafio a gente se deparou com aquilo, venceu e vamos para próximos aí. Não dessa magnitude, né? Não numa crise sanitária de saúde, mas vamos para próximos desafios. Tá bom, Eric, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Eric Buzzi. O Eric é vice-presidente sênior da VTEX. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Eric Buzzi. O Eric é vice-presidente sênior da VTEX. Falamos no final do primeiro bloco sobre a pandemia. Eu quero voltar um pouquinho porque acho que é importante a gente explorar esse momento ímpar que toda a humanidade viveu, né, Eric? Como é que foi para você, março de 2019, quando você recebeu a informação da gravidade do problema, ou quando você identificou a gravidade do problema, como é que foi a tua reação em relação àquele momento que talvez nunca imaginássemos se a gente fosse viver aqui? Antes de responder a tua pergunta, Luciano, eu vou comentar um pouco sobre o ano de 2020, que foi atípico para mim, não só pela pandemia, mas eu mudei mais de uma vez de empresa nesse período. Então, eu começo um ano em uma empresa, em março migro para outra empresa de tecnologia também, e em novembro vou para a VTEX. Então, foi um ano maluco, eu mudei para uma empresa que eu imaginava ficar por 5, 10 anos, e me apareceu uma oportunidade em novembro e eu vim aqui para a VTEX, né, que é o meu cargo atual. E eu acho que foi super tranquilo, apesar do grande susto, né? E por conta dessas transições de empresa, começa a fechar o mundo inteiro. Eu casei no final de 2019, então você imagina o desafio. E eu falei com a minha esposa, eu vou fechar um ciclo que é o ano fiscal da empresa, quando acabar isso nós tiramos nossa lua de mel. E ela topou, super parceira, né? Então, quando eu fui migrar de empresa, era o momento que eu estava ali pensando na lua de mel. De repente fecha o mundo, de repente essa nova empregadora fala assim, você começa dia tal, e eu não tive opção.
virei para minha esposa e falei assim, olha, a gente vai fechar a lua de mel e vamos hoje. Liguei para a agência de viagens e falei, ó, qual é o lugar que não tem casos ainda no mundo de Covid? E assim nós fomos, arriscando, é claro, mas com bastante cuidado, e fomos. Eu decidi entre o destino em um dia, de manhã, à noite eu estava viajando. E a minha esposa até ficou brava, falou, você escolheu um destino de calor e um frio, você não pensou nada disso. Eu falei, não, era uma circunstância, era o que tinha de melhor, vamos embora, né? Então foi um ano bem atípico e eu fui muito bem amparado pela liderança, né? A gente fala nós como líderes, mas eu fui muito bem amparado pelos líderes, para os quais eu respondi, pelas empresas onde eu trabalhava. Então, eu acho que, apesar do grande susto, todo mundo, acho que com empatia, conseguiu lidar com os desafios ali. Né? A gente tinha os desafios do trabalho home office, de como atender um cliente no 2D agora, mas acho que todo mundo foi se colocando um pouquinho no lugar do outro e as coisas foram se tornando um pouco mais fáceis. Agora, eu vejo uma outra marca do Eric, né? Quer dizer, se você pegar 2019, 2020... 2021, menos, mas 2020 especificamente, foi um ano de muitas incertezas, muitas inseguranças, e você não titubeou e mudou a sua posição em outras empresas, né? Normalmente a gente ficaria quietinho, ver o que está acontecendo, e você foi ousado, né? Isso também é uma característica tua, Eric. Sim. E a oportunidade não bate duas vezes na tua porta, né? Pode até bater, mas vai ser um momento raro. E muita coisa aconteceu nesse período para mim. Então eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou, a todas as empresas por onde eu passei, mas iam aparecendo oportunidades e sonhos grandes dos quais eu queria fazer parte. Então por isso eu fiz essas transições. Agora, você tem 35 anos apenas e você já inspira pessoas, né? Eu estou aqui encantado de ouvir a tua história, o teu movimento de carreira, a tua determinação, as escolhas que você fez. Você tem essa consciência hoje, Eric, que você acaba de alguma maneira, ainda que jovem, inspirando pessoas? Olha, eu não tenho essa noção, as pessoas sempre pedem aconselhamentos, né? Eu falo, poxa, quem sou eu com 35 anos, com pouca quilometragem, mas procuro sempre ajudar quem me procura. Eu falo, apesar de querer estar em algum lugar, né, ter metas, como você falou assim, você quer ser um presidente? Sim, mas eu tenho um pé no chão, eu sei que isso é para daqui uma década, talvez, muito tempo pela frente, né? O meu papel é declarar que eu quero isso. Então acho que essa autodeclaração é super importante, me preparar, porque o dia que essas janelas estão abertas, eu estarei preparado. E em termos de inspiração para as pessoas, eu procuro dar o meu melhor. Se isso está inspirando as pessoas, puxa, eu fico bastante feliz. Não tenho noção dessa magnitude, mas fico bastante feliz. E o que eu procuro fazer é me inspirar nas pessoas. Então acho que, e sempre quando alguém me pede um aconselhamento de carreira, eu dou a resposta do professor Jim Collins lá, first who, then what. Siga líderes, siga propósitos, siga ideias e sonhos. É isso que eu fiz. Quando eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, eu seguir uma líder feminina que eu admirava assim, tremendamente. Eu quero trabalhar com essa mulher. Quando apareceu na minha frente, eu fui lá e agarrei a oportunidade. De repente, quando vem o Mariano, o Rafa e o Geraldo me ligando para entrar na VTEX, vem um sonho grande assim, que brilhou meu olho. Eles não sabem, a gente ficou conversando por um tempo, mas nos mesmos 10 minutos que eles me falaram qual era o sonho, eu fechei ali e falei assim, vamos embora. Então eu acho que o lado de projetar nesses grandes líderes, em histórias inspiradoras, eu acho que é algo fantástico e é o que me move. E como é que o Eric consegue conciliar o Eric marido, o Eric profissional, o Eric ser humano, executivo? Como é que você consegue equilibrar esses pratinhos sendo veloz do jeito que você é, Eric? A gente, assim, tenta ao máximo equilibrar as coisas, né? Saúde, família, trabalho, mas nem sempre a gente acerta. Como eu te disse, lá atrás eu estava sendo o passageiro da minha vida. Quando eu tive aquele estalo e eu resolvi mudar isso, eu tentei criar guardrails, travar um pouco mais minha agenda para conseguir tratar as coisas como elas, com o seu devido grau de importância. Family first para mim é o meu lema, super importante. A minha saúde, que não era, passou a ser também. E resultado no trabalho sempre tem que acontecer. Então, eu encontrei meios de equilibrar isso simplesmente controlando a agenda. Que era uma coisa que eu sempre atendendo as coisas urgentes das pessoas e nunca eram as minhas. Quando eu mudei esse conceito, mudou bastante minha vida. E como eu atendia todas as coisas importantes dela. Pegando a gancha da agenda, como é que você consegue, apesar dessa agenda concorrida que você tem,
promover network, desenvolver relacionamento, fidelizar relacionamento? Como é que você consegue trabalhar essa importante área também que é o network, Eric? Networking é um negócio que, poxa, novamente, sendo executivo jovem, é o que mais faz falta. É aquilo que eu senti mais falta no começo da minha carreira. Então eu procurei fazer parte de grupos, como eu faço até hoje, para estar do lado dessas pessoas que me inspiram, ouvindo o que elas estão fazendo, quais as dificuldades, porque a gente fala muito dos sucessos, né? Mas quantos tombos eu levei e venho levando? Isso é importante também, aprender com essas pessoas ajuda bastante a gente nesse processo. Então, o networking, acho que através desses grupos é bastante importante. E falando mais sim, aquele jantar que talvez eu não iria, falar sim é importante. Aquela viagem com amigos, onde você é apresentado para outros amigos. Então, tudo isso é networking. E acho que é um grande conceito. Eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, me falou uma frase que marcou, e é como eu venho tratando o networking. Seja interessante e não interesseiro. Procure primeiro levar alguma coisa antes de pensar em alguma coisa em troca. Eu acho que quando eu tive esse mindset na minha cabeça ativado, muita coisa mudou. Sempre tentando levar, seja conhecimento, seja conectar esse amigo a outro amigo, tudo isso faz parte. E as coisas vão acontecendo. Nada muito planejado, nada muito robotizado, né? Mas elas vão acontecendo. Apesar de jovem e de uma carreira bem precoce, você faria alguma coisa diferente hoje, olhando para trás? Quer seja em formação acadêmica, quer seja em escolhas e decisões que você tomou na sua trajetória? Ouvir mais. Eu fiquei muito tempo fechado, só pensando em entregar resultados. Isso é o importante, entregar resultados. Isso é o básico da gente. Mas eu parei de ouvir, de me conectar com pessoas. Isso fez bastante falta no começo da minha carreira. Quando eu comecei a olhar para o mundo, o que tinha aí fora e o quanto de conteúdo, aprendizado, isso seria uma coisa. E a segunda coisa é estudar. Eu sempre estou tentando absorver o máximo de conhecimento, mas eu fiquei também um tempo sem estudar, sem cuidar da minha parte intelectual e conhecimento, né? E isso é uma coisa que eu não paro mais. Sempre a gente está aprendendo coisa nova. Isso é que faz a nossa diferença no mercado, na minha visão. Eu percebo que quando você falou de Harvard, essa experiência foi algo que mexeu com o teu coração, né? Mexeu com o teu interior, né? Deixei de ser passageiro, né? Você acha que essa experiência, de fato, foi um divisor de água na tua vida? Foi, sem dúvida nenhuma. Foi ali que mudou, que eu falei, eu vou ser o protagonista da minha vida. Eu vou declarar o que eu quero ser em alguns anos. Eu vou declarar quem eu quero ser amanhã. Isso para mim... E o lado de me valorizar. Eu sempre me desvalorizei ao lado das pessoas. Mas para mim, eu ouvindo um amigo dizer, é meio um paradoxo, porque você passou por grandes empresas, sempre em posições de destaque, de liderança, fez uma FEI, foi para Harvard e lá você percebeu que você ainda era um passageiro. Isso é meio estranho esse negócio. Explica melhor isso. Eu não sei, que eu colocava num patamar tão acima, para mim aquilo foi algo tão grandioso. E aí sempre estive com várias pessoas inspiradoras ao longo dessas empresas, tudo mais, mas ali acho que foi um choque na minha vida. Porque você para. Ali você para por um tempo para refletir sobre a sua vida. Não é só conteúdo, conhecimento. Tem um momento importante de reflexão ali, de você trocar com as pessoas. Então, eu falava com gente muito mais experiente do que eu ali, e pegando esses aconselhamentos, esses gatilhos foram ativados por muitas conversas que eu tive ali. Enquanto você não está na sala de aula, você tem muita coisa acontecendo nos bastidores, seja no vinho que você está tomando com um colega à noite, no dormitório ali, assistindo uma televisão, muita coisa acontece. Tem um minuto para encerrar essa nossa conversa, Eric. Falando de futuro, o que você já falou dos seus alvos, dos seus próximos passos, antes de você chegar onde é o teu objetivo maior, o que a gente pode esperar dos próximos passos da tua trajetória? Olha, minha trajetória é muito focada em VTEX. Em paralelo, cuidar muito da minha saúde, da minha família, isso como minha prioridade, e cuidar muito da VTEX. Eu passei mais de uma década trazendo empresas internacionais para a América Latina, né, lançando e expandindo plataformas aqui, e a VTEX me brilhou os olhos porque é uma empresa brasileira que a gente ela nasceu aqui no Brasil e a gente está levando para o mundo. Então estou muito comprometido com as entregas ali, em fazer um time de alta performance e prosperar cada vez mais dentro da empresa. Eric, prazerzaço te receber, obrigado por ter aceito o convite e hoje ter me ajudado a fazer um programa da Prime TV. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano, uma honra estar aqui com você. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana.
Até lá.